Olá, 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 sejam bem-vindos ao nosso a segunda parte com o professor Paulo, do nosso episódio aqui do canal Tigres e Dragões. Quem chegou na segunda parte, corre lá e assiste a primeira. Isso, se você não assistiu, corre lá. E se você está aqui assistindo a segunda parte, já clica, compartilha, like, comentários. E exatamente. Isso Se aí. inscreve no Divulga. canal. E divulga. E Divulga. né? Quem quer começar? Vamos direto ao ponto. Você, Direto ao ponto. Você é o âncora aqui. Direto ao ponto. Já manda ver. Professor Paulo, você foi presidente da Federação Paulista de Kung Fu. Uma das entidades aqui, enfim, uma das entidades do estado de São Paulo que organiza aí a modalidade, não só o Kung Fu, mas o Tai Chi também, o Sandá, o Suai Jiao, promovendo campeonatos e promovendo esses eventos de cunho aí, de promoção mesmo do esporte. E a gente... A primeira gestão foi quando? Quando você... 2015. 2015, a primeira. 2015, começamos... Nossa, faz tempo. Isso, já vai por aí então. O Márcio já lançou uma, já faz a linha do tempo aí. 2015, 16, 17, 18, 15, 16, 17, O mandato 18. dura 4 anos? 4 isso? anos. Aí depois, 19, 20, 21, 22, é isso. 2 mandatos, então. 2 mandatos. E por que você decidiu... Porque eu sou louco. Não foi porque o povo quis? O povo pediu, lá em Campinas não reclamou. Aham. Eu acho que foi mais... brincadeira à parte, né? Na época foi mais por um receio. Eu sempre gostei muito da Federação Paulista, né? Desde o começo da minha prática, a gente tinha a Federação Paulista como... Um órgão principal, digamos assim, né? da nossa prática, o fomentador principal, né? Desde que eu comecei a praticar, a gente já se filiou à federação. E tem uma história bonita, né? Dos mestres se reunindo para criar a Federação Paulista, tudo. Né? Foi a primeira, né, federação relevante do país, né? Que uniu as artes marciais. Então, os mestres se reuniram para criar a federação. Deve ter rolado muita briga e muito quebra-pau, mas funcionou. Já tem uma pergunta polêmica, então. Você sabe dizer por que a Federação Paulista sempre teve na mão, assim, do Shaolin do Norte? Hoje Ou é só uma coincidência? Hoje é Charlie Hoje não, hoje sim. Hoje eu sei que é na mão da Cifu Silvia. Deixa eu ver, não, ó. Ou foi só uma coincidência de... Não. Ó, vamos lá, calma lá. Isso é Mas você quer falar federação ou confederação? Aí você que tá... Outra polêmica que você tá fazendo. Uma coisa de cada vez, gente. Não dá conta. Até porque você é Shaolin do Norte, então se vira aí. Isso, como a gente pôde verificar no primeiro podcast, eu nem sempre fui do Shaolin do Norte. Boa, saiu bem. Tá, mas assim, não, ó, Márcio, vamos lá, ó. Primeira gestão que eu tive contato mesmo da Federação Paulista, o presidente era o Léo Imamura. Sim. Né? E era, inclusive, do Wing Chun. Sim. Né? Depois o Marreira. Também não era do Shaolin do Norte, acho que era Ferroc Pai. Acho que sim, né? Acho que sim, Ferroc Pai. Aí depois sim, o Jairo, Shaolin do Norte, eu Shaolin do Norte. E agora a Silvia Bianchi. Cholifá. Então foi só uma coincidência. Então... De ter, né? Porque inclusive, né? Eu assumi a federação, né? Por solicitação do Jairo, né? O Jairo deixou a federação bem organizadinha, deixou estruturada, né? Inclusive o Leitai da federação, ela vem a partir da gestão. Leitai, para quem não sabe, é aquele tablado onde as pessoas lutam. Tem gente que chama de ringue, tem gente que não gosta que chama de ringue. Mas aí teve as áreas de competição, a gente foi aprimorando as áreas de competição até a gente ter o padrão que tem hoje. Sim. Né? Agora, o Paulo, faz essa mesma construção linear aí sobre a CBKW. Quando você entrou, quando você teve o seu primeiro contato na Federação Paulista, era o Léo Imamura. Na CBKW? Na CBKW já era o Nereu, né? Ou não? Deixa eu ver. Não, o primeiro da CBKW foi o Enio. Enio Cuono.
Que era Shaolin do Norte. Era. Uhum. Ah, E o segundo, aí vem o Nereu. Shaolin do Norte. Nereu, agora eu não tô lembrando. Vocês lembram bem? Vocês não vão fazer Não, eu errar? talvez. Não, talvez, vamos lá. Eu não tenho certeza também, mas acho que Te era. ajuda. Aham. Qualquer coisa a gente consulta aqui, ó. Deixa eu ver. E Então, depois, a partir disso é só Shaolin do Norte. Mas aí é a confederação, né? outra entidade. Outra entidade, é. Não, que pode ser uma coincidência, como o Não, Márcio pode ser falou. uma coincidência, porque é um círculo de convivência, né? Enfim. É uma pergunta... Nem sei se é polêmico, não. Também nem sei o quanto isso pode ser relevante ou não, mas é o que a gente fala, né? Shaolin do Norte. Eu acho que as pessoas precisariam se candidatar, mas Pode ser também, pode ser isso aí. Pode ser quem tá disposto a... Quem tá disposto a levar a bucha aí, gente? Então, é mais isso, assim, porque assim, o que eu posso dizer é sobre a federação do Estado. O trabalho dentro de uma federação, ele não é fácil. Ele não é fácil, né? Depois vocês chamem, a Silvia, ela iniciou agora a gestão dela, vocês chamem ela para conversar assim, é bem puxado. Ela já tem um trabalho bem puxado, que são as escolas que ela lidera, que ela administra, né? Então, assim, a gente sabe que dentro da federação, né, a gente tem que fazer muita coisa para que as coisas aconteçam, que os eventos aconteçam com a vamos lá, colocar assim, da forma que os atletas que se preparam para ela mereçam. Hoje, atualmente, você tem um cargo na federação. Sim, eu sou da diretoria financeira da federação. Entendi. São 5 cargos eletivos dentro da federação: presidência, vice-presidência, secretário-geral, diretor técnico-geral e diretor administrativo e financeiro. Márcio também tem um cargo. O que você é, Márcio, na federação? Conselheiro fiscal. Ele que me fiscaliza. Não, mas eu sou suplente. Você é suplente? Sou suplente. Mesmo assim. Não, mas eu sou suplente do 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 suplente. Agora, Não é bem assim, não. não tem tanto suplente assim, não, né? Falou assim, cargo na federação, a pessoa já começa, não, peraí, não, calma. Não é bem assim. Ó, achei que tava totalmente certo. Senhor Enio Cono, depois Nereu Grabalhos, Isso. Marcos Vinícius Fernandes Alves e agora Rafael Rodrigues Uliani. Exato. Mas eu fiquei com uma dúvida. A CBKW, ela nasceu antes da Federação Paulista? Não, a Paulista ela vem antes. A Paulista ela é de 89, a CBKW é de 91. Essa parte mais estrutural que eu não lembrava direitinho assim a ordem dos gestores, mas... Uma dúvida, para estar afiliado à CBKW, pode ser qualquer federação pode se filiar à CBKW? Ou qualquer liga paulista ou não? Não, tem assim, toda norma que rege tanto as federações como a confederação, né? Ela está relacionada ao estatuto, que é o documento oficial da entidade. Para uma confederação, seja lá de qualquer modalidade, ela ser gestora da modalidade no país, ela tem que ter um estatuto, né, que é um instrumento que faz com que ela regulamente em relação a ela o andamento das outras federações. E cada confederação, ela só pode ter uma federação de fomento ao esporte em cada estado. Ela não pode, por exemplo... vem 2 entidades competindo por São Paulo. Não dá. Não dá. Né? Porque senão, por exemplo, vamos colocar aqui 2 atletas de São Paulo vão representar o estado de São Paulo pela modalidade na categoria de sandá. Seria colocando em desvantagem os outros estados. Mas poderia um dia, sei lá, acontecer, aparece uma outra federação paulista... Tem várias entidades. Tem várias, né? Mas assim, um exemplo, vamos supor que um dia a FPKF ela se desvincule a CBKW e... Vincule outra. E vincule outra. Isso pode acontecer um dia. Ou não? Assim, se você pensar assim, Não tô falando regularmente, legitimamente, vamos lá, pensar assim, poderia acontecer? Vamos supor que se aconteça alguma coisa com uma das federações
estaduais e a federação feche estatutariamente. Vamos lá. Acabou. Federação Paulista, chegou um momento, não existe mais. Né? Ela dissolveu, se diluiu, por N motivos. Né? Ninguém se interessou mais em seguir com ela. Aí uma outra entidade, isso seria um hipotético, né? Sim, sim, sim. Uma outra entidade se ergue. Essa entidade, ela se... Ou uma outra que já existe... aí ela teria que mudar o estatuto, né? Que seria, tá. Né? Teria então, que fazer uma alteração. O estatuto, todos são atrelados a um estatuto da confederação. Porque como instrumento ele fala que o estatuto da federação ele está vinculado à confederação. Né? Então ele tem essa ligação. Mas assim, pode haver discordância, pode haver tudo assim, mas assim, não gosto mais de você, você não está mais vinculado a mim. Isso aí não pode acontecer, não tem como. Né? Os instrumentos, eles não se permitem. Né? Agora, fora isso, né? Fora isso, assim, pode haver todo tipo de como é que eu vou dizer? De conflito. De ações, você fala, olha, eu não concordei com isso, por causa disso, tal. E para isso existem as assembleias, né? E, na sua visão, Paulo professor, não Paulo ex-presidente, tá? Você acha que ter várias confederações ou várias federações, isso para o esporte, é bom, é ruim? Você acha que tem que ter, é legal, não é? Olha, assim... Você fica no meio termo? Eu acho que, pelo que eu tenho notado, uma acaba não atrapalhando a outra. Não atrapalha a outra. Não sei se atrapalhar, né? Mas... não atrapalha, não... Porque são assim, queira ou não, são coisas diferentes. Eu vejo, assim, às vezes, eventos de liga, eventos de outras entidades, né? Que fomentam a modalidade no estado de São Paulo, né? E cada um parece que abrange a arte marcial de uma forma. De uma forma, sim. Distinta, né? Então, assim, eu acho que talvez uma contemple o que a outra não contempla. Né? Talvez, assim, seja uma visão um pouco superficial, mas, assim, eu vejo, assim, que se estão fazendo um bom trabalho, né? Se estão fazendo uma boa gestão, eu acho que tem espaço. Difícil pegar e falar assim, não, aquela instituição, não sei o quê, faz isso ou faz aquilo, eu não gosto, né? Assim, é meu gosto, né? Agora, como entidade que fomenta a modalidade, eu acho que no Kung Fu em específico, eu tenho visto de forma benéfica. Agora, se pega assim e fala assim, não consigo ver tudo, né? Você fala assim, olha... Mas tem competição que está assim. Tá colocando, a Federação Paulista, eu posso falar dela. Toda competição ela tem equipe médica, tem ambulância, tem o cuidado com os atletas, tem a transmissão, a própria situação de transmissão que a gente criou a partir de 2017, a primeira vez... 2016, 2017, que a gente começou a fazer a transmissão ao vivo, nós somos idealizadores disso. A gente partiu disso antes da confederação. Que é bem legal. Antes da entidade, sim. E hoje em dia a gente faz uma transmissão, nível de excelência, assim, com corte, tudo que tem uma emissora, esporte, né? Sim. Ô Paulo, mas eu acho que esses pontos, vou fazer um contraponto aqui. Eu acho que esses pontos que você citou, acho que são pontos mínimos, né? Se você vai para um campeonato que tem luta, por exemplo, ou que só esteja tal luz, equipe médica, ambulância, enfim, socorrista, enfim, tem uma estrutura mínima até do ponto de vista de regulamentação do município que está alocando esse campeonato. Grandes eventos, tem umas regras aí, né? Até X pessoas você tem que ter essa estrutura. Não dá para você realizar um evento se você não tiver isso. Eu estou falando isso porque a gente teve, só para fazer um gancho com a pergunta do Márcio, a gente teve recentemente em outros campeonatos organizados pela Liga
do mestre Edilson, e no outro campeonato organizado pelo mestre Paulo. Liga do Mestre Paulo. Liga do Mestre Paulo. Do Mestre Edilson, a Federação... Federação de Coxu, né? Isso. Federação de Coxu. E do ponto de vista de organização dos eventos, do ponto de vista de cuidado com os atletas, cuidado com o tempo, distribuição dos atletas nas áreas, transmissão ao vivo... Equipe médica, enfim... Todos esses pontos que você mencionou, que a gente também vê nos campeonatos da federação, tudo isso estava muito contemplado. E são campeonatos com muita gente, muito atleta, muito público. E aí eu queria voltar nessa pergunta do Márcio e fazer uma outra provocação aqui para você, que é no sentido do seguinte: se a gente tem 3 entidades fomentando... Talvez até mais, né? Tem outras entidades, talvez não... Essas 3 que eu estou citando menores... Só fazendo um adendo, né? A gente já levou a equipe para competir nos campeonatos do Paulo Silva. Sim, a gente também, a gente transita. Mas o que eu fico pensando aqui, e fazendo um gancho na pergunta do Márcio, será que se a gente juntasse essas 3 entidades e fizesse um campeonato... O Gil sonha, tá? É um sonho. Eu sou sonhador, tá? Ele sonha porque, sim, juntasse essas são 3 entidades muito sólidas. Acho que é a utopia que faz a gente crescer. Exatamente. Essas 3 entidades e fizesse um campeonato paulista juntando as especificidades de cada uma delas. Porque, de fato, eu não vejo o Chu moderno no campeonato do mestre Edilson, por exemplo. Não tem. Eles focam no Coxu. Que é Coxu, que é tradicional. Então, tem um recorte aí. Mas tem o tradicional também na Federação Paulista. Tem o espaço para o tradicional. Então, na minha imaginação, na minha utopia, eu fico pensando, cara, por que não junta essas 3 entidades, devem ter outras, como o Márcio falou, e promovem um grande campeonato paulista, aglutinando todas essas particularidades e fomentando ainda mais o esporte. Porque se você imaginar que transmissão ao vivo, todas elas têm recursos para fazer. O campeonato que o Márcio foi recente, que a Ponlá e Santa Cecília foi recente, via mestre Edilson, conseguiu ainda um espaço na Band, foi para a Band, para um canal aberto. Então, sempre que eu vou nesses eventos, fico pensando, caracas, por que não soma forças e faz que seja um evento, entendeu? Que seja um evento em prol do Kung Fu e do Tahiti no estado de São Paulo, que some a força de organização e de recurso dessas 3 entidades. Você acha que é muita viagem minha, muita utopia minha? Posso seguir sonhando com isso? Pode. Sonhar é de graça. Aí eu lanço. Você acha que é possível isso acontecer? Eu acho que tudo é possível. Eu sou uma pessoa que vive da utopia, né? Eu gosto de pegar e imaginar que as coisas possam acontecer. Por mais difícil que elas sejam, mas elas podem acontecer, tá? Eu fico pensando assim, qual que seria o caminho para isso? Né? O que seria assim, uma conversa, tudo? Pegar e lançar a ideia, falar assim, vamos falar. Da Liga a gente tem mais proximidade, porque eu conheço o Paulo, eu tenho um bom relacionamento, né? O mestre Paulo, ele é sensacional, é de uma tranquilidade, assim, gosta de fazer as coisas bem feitas, né? E, inclusive, eu estava com a Regina, assim, perguntando, assim, vou competir. Poderia, né? Me pedindo permissão para competir. Eu falei assim, lógico, né? Lógico, né? Acho que ela falou que a Raquel, inclusive, ia competir também. Falei, lógico, né? Por quê? Porque a gente não tem um grupo que vá para competição, tá? Mas, assim, que ela pode competir sozinha, né? Tranquilamente. Ela tá precisando treinar, tudo. Então, a gente não tem... Eu pelo menos, eu não tenho reservas, né? Agora, aí eu volto à pergunta. O que precisa para isso? Para que isso aconteça? Precisa de alguém que pegue e fala assim, o que a gente precisa para criar uma competição junto? Né? Juntar os tigres e os dragões. A questão de pegar e falar assim, essa é a política, essa é a boa política, né? Vamos fazer uma competição entre todo o estado. Seja uma, vamos sabe? fazer ver o que acontece. Uma teste, tal. Só pra gente... Que seja um festival. A gente tem uma competição agora, né? Inclusive, né? Que tá para acontecer esse ano. Né? A gente não lançou ainda porque não terminou. Mas é uma competição que vai ser... que a gente chama de Copa Kids de Kung Fu. A gente todo ano faz.
Só que a gente fez assim sempre em formato menor. Esse ano, né, a gente conseguiu um apoio para fazer, né, não vou falar ainda, mas para fazer a Copa Kids, totalmente de graça para todas as crianças que participarem, totalmente gratuito. Vai dar medalha, tudo, né? E não necessariamente, apesar de ser da Federação Paulista, ele não precisa ser filiado, tá? Que a própria recomendação do apoio, patrocínio, né? É que possa abranger as escolas que queiram participar. Desde que assim, é claro, falar assim, ó, chegou a esse tanto limite de atleta, é isso, né? Mas é um campeonato para ser bem grande, tá? Então, essa seria uma possibilidade de pegar e chamar outros praticantes. É da Federação Paulista, né? Mas não precisa estar afiliado à Federação Paulista, né? E é uma forma de fomento. Poderia ser um gatilho aí para pegar e colocar as outras escolas que não sejam, né, relacionadas à Federação Paulista em conversa? Pode ser. Pode ser. Você tocou num outro ponto que também é bem... não é polêmico, mas é bem sensível para os atletas. A gente é convidado para participar desses outros campeonatos e tem isso, você não precisa pagar. Você não precisa pagar uma taxa de filiação, você não precisa pagar uma taxa, o atleta não tem que se pagar a filiação, nem a escola tem que pagar a anuidade. Aí você vai e compete, tem um tratamento muito bom do ponto de vista de organização, do ponto de vista de acolhida. Aí o outro campeonato, a gente é convidado e você também não precisa se filiar, sua escola não tem que pagar meio salário mínimo e etc, etc. Os atletas pagam ali uma taxa bem pequena. E aí esse é um ponto sensível porque muita gente... E eu faço uma campanha aqui pela Federação Paulista, o Márcio sabe disso, com os alunos de Tahiti, e eu digo o seguinte, mesmo que você não vai competir, se filie à federação. É por meio desse dinheiro que a federação vai promover os eventos, os campeonatos, etc. Eu ainda faço essa campanha com os alunos aqui para não ficar somente nichado assim, eu vou competir, eu me filio. Porque na real é isso, né? Você paga para competir. Você paga a taxa de filiação, a escola a gente paga a anuidade. Então, esse é um outro ponto que eu fico pensando. Cara, se a gente tem entidade que consegue fazer um evento no ginásio Ibirapuera, lotar o evento, consegue transmissão ao vivo, painéis, LEDs e não sei o que lá, oferece para o atleta a possibilidade de competir sem pagar, e fico pensando... O que a gente tem que fazer via Federação Paulista para chegar num lugar assim, num patamar assim? Entendeu? Do ponto de vista... Claro que eu falo para o Márcio isso, a gente brinca assim, é de graça. Não é de graça, não, né? Não, lógico que não. É dinheiro via lei de incentivo e tudo mais, não é de graça. Porque às vezes rola essa crítica, tô competindo aqui de graça, não vou na outra porque a outra me cobra. Mas pera lá, não é de graça, né? É dinheiro de um imposto que a gente já pagou e foi revertido aí para esse evento. A gente vai entrar naquela conversa, Gil. Eu acho que a gente teve essa conversa, né? No primeiro episódio, da questão assim, não era voltado... um era voltado a evento, outro é grupo competitivo, né? Que é a questão de... fiz um projeto para a lei de fomento, né? Lei de incentivo, aliás, voltado para competição, para alto rendimento, tá? Ela não foi... Não foi adiante. Eu não sei qual é a estrutura desse tipo de projeto. Eu sei, assim, da Copa Kids, eu sei que é a base de emenda parlamentar, ou seja, é um recurso público. Quando você pega e mexe com um recurso público, aquele negócio, não existe almoço grátis. Esse dinheiro está vindo pelo pagamento de impostos. Então, você tem que pegar e fazer tudo o mais transparente possível. Fala assim, isso aqui está sendo investido aqui, né? Em toda uma prestação de contas. Exatamente. Assim, e é assim, quando você pega e vê aquilo, você, assim, quem não está acostumado fala assim, eu não vou fazer isso. A pessoa começa a transpirar só de
só de ver as planilhas de Excel que ela tem que preencher lá, né? E tudo documentadinho, tudo certinho. Mas assim, não existe almoço grátis. Então vem o dinheiro, né, de impostos, tudo através de emenda, através de fomento, seja lá de onde vem, tá? Para você fazer. E você tem que prestar conta muito certinho disso, tá? Então tá fazendo uma competição que não pague inscrição. Então, esse dinheiro está vindo de algum lugar. Claro, né? Com certeza. Está vindo de algum lugar. Né? Então, ninguém está fazendo... Não é uma competição gratuita. Já começa daí. Posso estar errado, mas normalmente, se você pega e fala assim, olha, o que eu vou fazer não é uma competição. É tipo um festival. Todo mundo vai ganhar medalha. Tá? Né? Tanto é que a Copa Kids, ela tem essa estrutura. Né? Característica meio festival. Tá? Você até pega e classifica as crianças, mas a característica dele é festival. Todo mundo vai ganhar medalha. Tá? Você vai pontuar, vai ter primeiro, segundo, terceiro colocação, até como motivação para aqueles que foram melhor. Vai ter, mas é um festivalzão. Né? Então, nesse sentido, né, ele é um serviço social. Então, é interessante. A sociedade quer investir nisso. Então, é diferente assim, se eu consigo fazer um evento para competição passar, ele vai ter o aspecto de competição e vai ser gratuito para os atletas. Esse evento até hoje, eu não consigo, honestamente, eu consegui ser aprovado, mas eu não consegui recurso para isso. E aí eu vou dizer assim, eu não tenho certeza, mas eu posso dizer quase com certeza que esses eventos que não têm cobrança de inscrição de atletas, eles têm essa característica de festival, né? Todo mundo vai ganhar medalha, né? Todo mundo vai participar, legal. E esse evento é pela participação, ele não está te classificando para um outro evento, tá? Então é um evento assim, que se fecha ali. Não é menos valoroso, porém ele tem uma outra característica. Isso viabiliza a conquista de investimento para isso. De investimentos e tal. Sim. É igual fazer como eu falei, assim, a Copa Kids. Né? Se você tem um patrocínio para fazer a Copa Kids, primeiro que você nem pode cobrar inscrição. É proibido. É vedado, né? Você não pode cobrar nada. Né? E tem que oferecer tudo que você falou que ia oferecer no projeto. Né? Se tá lá, você tem que oferecer. Então, assim, o que eu apoio? Quando a pessoa consegue fazer isso, né? Eu vejo essa pessoa assim como extremamente competente. Por quê? Porque não é fácil você pegar e convencer o poder público de que você vai pegar e fazer um evento com essa característica, com essa capacidade, sem cobrar nada de ninguém e vai funcionar. E o Edilson, ele tem conseguido. Ele tem conseguido. Brilhantemente. Sim. Né? Aí o que eu digo, assim, eu não sei, assim, eu nunca acompanhei de fato o evento para ver como ele acontece. Então eu não posso você falar assim, mas eu gosto disso, eu não gosto daquilo, não. Eu vejo assim, quando uma pessoa faz isso, ela é extremamente competente. Por quê? Porque ela tá movendo o poder público para fazer uma coisa que beneficia a modalidade e os atletas. Exatamente. E só para deixar claro que assim, quando a gente faz essas falas com você, ex-presidente, mas que também tem um cargo atualmente, como já fizemos com outros professores, a gente sempre faz uma fala porque a gente não tem um conhecimento profundo, até às vezes porque não tem muita transparência do que, por exemplo, eu quero Bolsa Atleta, mas, né, como que a gente consegue determinadas, sei lá, não sei nem como que é, benefícios, como, por exemplo, Bolsa Atleta, e em hipótese alguma a gente quer denigrir uma imagem de uma federação ou outra, mas é para a gente entender... Nós somos filiados à Federação Paulista. É para que a gente possa entender como mais ou menos funciona. E, inclusive, a gente tem um desejo também, Paulo, de trazer um dia os dirigentes de outras federações, ligas, e a gente, de uma forma muito
amigável e respeitosa, fala, poxa, que legal, isso que você faz é muito bacana, porque eu tenho essa dificuldade lá na minha federação. Puxa, mas eu já tive isso também. Ó, eu fui... Entende? Pô, eu acho, que papo Márcio, bacana, bonito. Eu acho que nesse sentido, a minha utopia ainda se mantém acesa, entendeu? Eu fico pensando, somar experiência da Federação Paulista com a experiência da Liga, do mestre Dilson, não, que a experiência do mestre Dilson, não, do mestre Paulo, com a experiência da Federação de Coxu do mestre Dilson e, sobretudo, com os recursos envolvidos, né? E aí eu fiz essa pergunta e esse questionamento dos valores, porque é isso que a gente acaba ouvindo dos atletas, né? E de outros professores que hoje não são mais filiados à Federação Paulista, porque acaba não entendendo. Ah, mas lá eu tenho que pagar uma anuidade, aí o meu aluno tem que pagar a filiação, e aqui a outra federação me chama e me dá tapete vermelho, entendeu? Então talvez falte esse ponto que o Márcio falou, de deixar um pouco mais transparente o que significa a escola se filiar e pagar uma anuidade. O que significa o atleta pagar uma filiação. Vamos colocar entendeu? assim, ó, isso aí eu já... Por exemplo, quando você entra numa lei de fomento e tudo é pago, né? Ele presume que você vai locar os tatames, as áreas de competição serão locadas. Então você vai locar tudo que está lá. Tudo que está lá é locado, nada é da entidade. Assim, também vou chutar. Acredito que o Edilson ele não seja dono de nenhum daquele patrimônio. Fica mais fácil para uma entidade que não tem que pagar aluguel, não tem que pagar departamento jurídico, assim, vai ter que pagar o contador quando tiver que fazer aquela contabilidade daquela prestação em si daquele evento que ele pegou e fez. Mas ele não tem a contabilidade que tem que ser paga mensalmente, tá? Então, assim, tem várias coisas que uma federação... E eu vou falar assim, eu vou falar de Kung Fu porque é a que a gente está acostumado a lidar, lógico. tá? Só que qualquer outra federação, ela vai cobrar anuidade, ela vai cobrar filiação de atleta, ela vai cobrar, né? Você não tem federação que faça isso de forma gratuitamente. Por quê? Toda federação ela tem seus custos, tá? Agora, a partir do momento que você tem uma entidade, aí eu pego e falo assim, tá, então eu vou hoje em dia eu vou fazer só eventos assim com a federação. Então eu não preciso mais desses equipamentos que a federação tem, eu vou vender ou vou doar, sei lá o que eu vou fazer com ele. Tiro, não preciso mais alugar sala, não preciso mais guardar a estrutura para ter isso. E a partir de agora eu faço só eventos, né? Faço só eventos e esses eventos eu posso escrever como projeto, né? E se ele tiver recurso, eu não cobro dos atletas. Se tiver recurso... Não, se tiver recurso, eu não cobro dos atletas. Se não tiver recurso, eu vou ter que cobrar dos atletas. Eu fico imaginando o que aconteceria com um fomentador se ele tivesse que cobrar dos atletas. Será que os atletas viriam? Esse é o primeiro ponto. Mas, fora isso, se eu não tenho mais estrutura e eu não preciso mais prestar conta para ninguém, né, inclusive para os filiados, eu não preciso de um contador, tá? Não preciso de um departamento jurídico, porque as pessoas que estão lá, elas não estão necessariamente filiadas à entidade. Então, elas estão lá, chegaram assim, vão lá, vão participar. Tudo bem que se acontecer alguma coisa no evento, vai ser necessário, seja departamento jurídico, eu tenho certeza que tinha uma ambulância lá, tudo, então não haverá grande problema, mas vai precisar para aquele momento. Mas tudo isso ele está disposto na estruturação daquele evento e não da entidade em si como um todo. Dito isso, por exemplo, se ele fizer o evento esse ano porque ele teve, né, aquele aporte, tá? Nada garante que ele possa ter no próximo ano a mesma possibilidade de evento, tá? Ele vai ter que apresentar o projeto de novo, vai ter que ser validado para que isso ocorra, né? Uma entidade, né,
que ela dá suporte para que o atleta se classifiquem para um campeonato nacional, para que depois ele possa, né, ir para um campeonato internacional, mundial da modalidade, ela tem outros objetivos. Modus operandi. Outros objetivos, né? Como eu disse, assim, tem uma estrutura que precisa ser paga e que se a gente não tiver, né, filiados, se a gente não tiver apoio das instituições, a gente não consegue. E vou além, né? Se os filiados eles não participam de assembleias, não participam de reuniões, não vê o que está acontecendo na federação, é aquelas, eu prefiro ter todo mundo numa sala brigando, ninguém concordando com o outro, do que uma sala vazia, porque uma sala vazia significa que qualquer pensamento aqui que nortear aqui vai ser válido. Tá parecendo que a gente tá botando o Paulo na berlinda, né? Caraca, não é nem isso. Acho que não, pô. Não, eu até gosto dessas coisas assim. A minha preocupação depois é como é que as pessoas vão encarar, né? Não, e eu trouxe essa... Porque dá margem de mundo para muita... Mas eu trouxe essa coisa dos valores aqui, professor Paulo, porque é algo que a gente escuta, não só dos alunos, mas de outros professores que hoje não fazem mais parte da Federação Paulista e optaram por competir em outras federações, outras ligas, porque tem essa... Não sei se é uma falta de clareza, não tem esse entendimento de que esse recurso tem essa finalidade, esse recurso é para custear o aluguel do depósito que fica lá, os tatames, os tapetes, e etc, etc. Então, talvez tenha algum trabalho que precise ser feito pela federação para fazer com que nós, escolas e professores e atletas, entendam um pouco a alocação desse recurso que a gente coloca. E volto a dizer, eu, com os meus alunos, eu digo, mesmo que você não vá competir, contribua com a taxa lá de R$95 de anuidade. E aí tem outra coisa. Posso contar uma coisa pra Deixa eu só concluir aqui. Tem uma outra coisa que antigamente a gente recebia aquele plastiquinho, aquela carteirinha. Carteirinha, que hoje em dia é virtual. Bom, polêmico isso, né? Isso. Porque eu não sei. Eu nunca recebi. Não tem. Depois a gente pega e coloca a pessoa, crucifica a pessoa. Não, porque isso é uma outra coisa absolutamente trivial, que para muita gente, para muito aluno e aluna que se filiou esse ano passado, falou... Mas Lauchi, não vou receber nada. Eu falo, vai receber uma virtual. A virtual não chegou ano passado. Esse ano também não chegou. Só que eu fico pensando, é um mimo, é igual o cartão do banco, o cartão de crédito. Sim. É uma coisa absolutamente mínima, claro que a gente está aí. Pertencimento também. Exato. Que eu lembro que quando eu tinha a minha carteirinha lá como professor, eu lembro que eu usava a minha carteirinha, inclusive, para ir no cinema. Entendeu? Tinha um... Ó, vou Mas vai lá. Vamos lá. Mas vamos tudo aqui chegar. no amor, acho, tá? Não, sim. Tá na chuva, vamos se molhar. Fala assim, eu fui presidente da federação durante 8 anos. Eu nunca deixei de pagar uma anuidade da federação. E eu pago, desde que quando a gente abriu a primeira academia, eu pago a Federação Paulista. Tanto é que a nossa lista no cadastro ele é um dos primeiros números lá. 002. Isso, não é tanto assim, mas assim, ele é bem inicial. E a gente nunca deixou de pagar a filiação da federação. E enquanto presidente, fala assim, podia criar sei lá, não pagar. Mas a gente continua pagando. E os atletas continuam pagando também da escola. Então, assim... sei lá, então a gente acha isso o correto a ser feito, tá? Mas não tem assim, eu posso pegar e, de repente, por que eu não pagaria, né? Pensar, porque aquela instituição, de repente, ela não me representa no que eu gostaria que ela fosse. Gostaria que ela fosse assim, ela não é assim, ela é assada, então eu não quero mais fazer parte dela. Então, vou fazer parte da outra, que a outra também é um direito, né? Mas você fala assim, se as coisas elas não estão adequadas do jeito que eu gostaria, né? Eu vou lá na outra entidade, eu sou melhor recebido, né?
Independente se eu sou bem recebido na federação ou não sou, mas na outra entidade eu sou bem recebido, tudo é aquilo lá já ele me contempla do jeito que eu preciso. Excelente, né? O que eu imagino da federação? A federação, ela dá para um atleta a possibilidade dele pensar no nível, né, iniciante dele, pensando que ele possa, de repente, ganhar um campeonato estadual e ir para um campeonato brasileiro representar o estado. E depois, né, se ele chegar nas primeiras posições ou for campeão brasileiro, um dia ele pode estar representando o país, né? Isso é uma coisa que, de repente, as outras entidades elas não podem promover no sentido assim de que a instituição que promove o Kung Fu internacionalmente, a IWF, ela só aporta uma confederação. Né? É só uma confederação, não pode ser, não entram outras ligas, né? Só aquela confederação. Eu tenho uma pergunta que ela é bem básica, que eu acho que se coloca um pouco aqui, que é o que é uma federação? Porque a gente, quando fala assim na linguagem corrente, aí até de outros esportes, Federação Paulista, de futebol, por exemplo, parece que é um órgão público. Não é. Não, a federação é uma entidade privada, né? Que ela atua de forma a ligar... Mas privada de interesse público, de interesse público, exatamente. De interesse público. Importante frisar isso. Porque senão, se ela fosse só uma entidade privada, ela nem poderia participar de projetos públicos, né? Mas é uma entidade que agrupa, né, associações, entidades. Tanto é que, hoje em dia, né, tanto é que teve uma briga há muito tempo, porque, em geral, uma associação, uma federação, ela só poderia agrupar associações, ela não poderia ser uma entidade que agrupasse academias. Né? Então era solicitado que os participantes eles fossem criassem uma associação para estar ligado à federação. Então é um grupo de entidades, né, com interesse em comum, tá? Agora, quando eu vejo as pessoas brigando com a federação e não gostando do que a federação faz, né, sendo que assim, tudo que é feito na federação ele acontece, ele nasce a partir de uma assembleia de discussão, de debate, né? É o que eu digo, às vezes, de muita briga, né? A pessoa não gostar, por exemplo, de... aquilo lá ganhou, né? Aquela ideia ganhou, então aquela ideia vai prevalecer. Não gostei, tô fora. O cara não está preparado para a democracia. Ele não está preparado para viver não só numa entidade, mas num país do contraditório. Para acolher o diferente, né? Exato. Para acolher, sim. Fala assim, mas pior ainda, né? Eu acho que aquilo lá, além de eu não gostar, é ilegal. Então pega e chama um advogado. Fala, aquilo que estão fazendo é ilegal. Então chama um advogado, fala, vamos lá, vamos perguntar. Não, e tem uma coisa anterior a isso, Paulo, que você mencionou, que é o esvaziamento das assembleias, né? Exato. Porque dá trabalho, né? Você quer se filiar, você quer ter a federação atuando em prol da sua modalidade, mas quando tem assembleia, assim, a sua disposição de participar, a sua disposição de participar e de discutir é zero. Agora, a sua disposição de fazer crítica, de jogar pedra, é absolutamente gigante, né? Assim, eu assim, em geral, sou muito paciente, mas assim, não é sempre assim, né? Quando eu vejo assim, por exemplo, pessoa criticando a federação e não faz parte da federação, eu falo, opa, peraí, você nem sabe o que acontece lá dentro. Aí começa, é porque eu não gosto de politicagem. Eu falei, então você não gosta de democracia, né? Porque política, todos nós vivemos. A partir do momento que nós começamos a conversar e um concorda ou discorda, nós estamos fazendo política. Começa por aí. Tá? Então,
Não importa em que âmbito, em que situação você esteja. Você está participando de um grupo que quer, né, fomentar uma coisa que é comum entre nós, né? Vamos ter que pegar e pensar isso, ó, puxa, eu não gosto disso, mas nós vamos ter que pegar e se relacionar a partir disso agora, porque a maioria gosta. Até a gente perceber que, de repente, o Márcio tinha razão, estava todo mundo errado, e aí a gente pega e fala assim, bom, Márcio, realmente, vamos fazer do seu jeito, né? Ou não. Ou pegar e perceber o Márcio, pegar e perceber que esse caminho que era melhor. Era melhor. Ou, de repente, ele pegar e falar assim, ó, não gostei mesmo, eu vou montar outra chapa e vou concorrer à federação para tocar de um jeito diferente. Ótimo, né? Fiz isso acontecer. Exatamente, né? Agora a pessoa pergunta, fala assim, nossa, e se na próxima gestão alguém montasse uma chapa, né, e vencesse a chapa que é a atual gestora? Eu ia continuar fazendo parte da federação, porque eu faço parte do Kung Fu. Por menor a quantidade que seja, meus alunos na academia, eles gostam de participar de competição, né? E gostam de participar de competição da federação. Então, eu pegar e falar assim, ficar de birra, porque a pessoa que de repente era meu adversário, ela ganhou. Venceu? Não é assim que funciona. Então, a gente precisa aprender a lidar com a democracia, né? A gente precisa aprender a lidar com o que é contraditório. Se a pessoa está fazendo, como eu digo, de forma legal, se não está, vai lá, vê, consulta um departamento jurídico, vê lá e fala assim, está acontecendo isso lá. E está prejudicando não só a pessoa, mas a modalidade, tudo. Então, o que a gente pode fazer, né? Mas antes de fazer isso, conversa isso na assembleia. Fala, ó, isso está errado, isso não está assim, né? Em nenhum momento, como representante da federação, eu peguei e me omiti em relação ao que eu achei que estava errado. Em reuniões da confederação, em reuniões de diretoria, né? Então, assim, pode ser... é voto vencido? Não quero saber. O meu ponto é esse, né? E é um ponto que não é meu pessoalmente. É um ponto que é de uma diretoria que dá respaldo a uma entidade estadual. Fora isso, é covardia. Eu não gosto disso por causa disso. Não, o cara não vai numa assembleia, não participa de uma assembleia, não debate com os outros, não pega e fala assim, olha, isso que você está falando está errado por causa disso. Não, isso está certo, tal, mas eu acho que tem um caminho melhor. E isso é chato, né? Falar sobre política é chato. Dá trabalho. Mas aí dá trabalho. Não é você sair para tomar uma cerveja com os amigos no bar no final de semana. Você vai engolir sapo, você vai ouvir um monte de coisa que você não quer ouvir, né? E você tem que debater com as pessoas para pegar e falar assim, olha, você não acha que não ficaria melhor assim? Ou se não ficar assim, vamos fazer do seu jeito? Vamos ver o que acontece, né? Então é coisa que para a maioria das pessoas é muito chato fazer. É muito chato. Gente, tá muito quente a conversa. Eu vou fugir. Não, preciso resolver um pepininho ali, eu vou sair, o editor coloca aqui uma... Bota um fogo aqui, tá muito quente, bota um fogo. Dá licença, com licença, me desculpa. Tem coisas que as pessoas olham, às vezes algum ponto, algo muito pontual. Eu fui no campeonato em 2000 e tralalá, e um árbitro me deu... Sabe uma coisa? É muito pontual isso, certo? Eu fui no campeonato onde numa competição eu fui prejudicar... É muito pontual. E aí onde eu quero chegar é que, assim, para você tá à frente de uma gestão de um órgão, né? De um órgão que eu digo assim, da uma federação ou confederação, onde ela cuida daquele esporte, seja em âmbito nacional ou estadual, exige um comprometimento, certo? Não só focado... Né? Um comprometimento... Muita entrega. Não só focado em alguém que chegou para você e falou assim, pô, Paulo, lá em 2000, um árbitro meu, lá, que estava lá, me deu uma nota baixa. Você falou assim, pô, Márcio, é só isso? Ótimo! E não é só isso, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa ali. E você sabe, Márcio, que na posição de dirigente,
Tem muitas vezes assim, por mais que você entenda, fala assim, pô, isso parece uma coisa tão pequena, para aquele atleta é tudo, né? O atleta foi lá, ele se preparou para ganhar, de repente, realmente acontece, o árbitro não viu ou deixou passar e acabou dando uma nota subavaliada para ele acabou perdendo por causa daquele árbitro e você pega e você olha para ele e fala, puxa vida, né? Acontece até de uma forma assim extraoficial, você vai lá e consulta o árbitro, vê o que aconteceu, ele pega e fala assim, mesmo assim o atleta fica chateado. Sim. E aí você vai lá, sempre assim, dentro da correria de um torneio, eu já consegui fazer isso algumas vezes, é difícil. Você pegar e conversar, ouvir a pessoa que não tá feliz com uma coisa ou outra, né? E pegar e tá lá para escutar a pessoa, que às vezes ela precisa disso mesmo, ela precisa desabafar, né? Então, não, assim, essa parte assim é uma coisa assim importante, mas nem sempre a gente consegue estar, principalmente na gestão de uma competição, a gente consegue estar com paz de espírito, né? Para pegar e fazer uma coisa dessas. E na verdade eu falo isso porque eu nem quero também diminuir aquele atleta ou aquele professor que ficou chateado com aquele episódio pontual lá atrás. Não é isso, mas é o que eu acho que existe pontos que também são significativos e que as pessoas não se atentam. Por exemplo, você chegar lá numa competição onde todo mundo tá com um tablet dando nota, porque isso é um facilitador enorme, ao invés de você ficar escrevendo e levantando plaquinha, certo? E que aquilo já entra ou numa planilha de Excel ou num sistema específico que está ali, aqueles dados, e que se houver um futuro problema ali, você rapidamente, de qualquer lugar, você... Não, mas está aqui o dado lá, aquela nota que está... Então, isso é uma coisa simples, mas, cara, que foi um avanço que aconteceu agilizou a competição, cara, agilizou, você tem algo... Agilizou, deu mais transparência. Muito mais transparência, você tem um telão ali que está aparecendo as notas, deduções, né? etc. Então, eu só estou fazendo esse comparativo porque, enfim, de novo, as pessoas, elas vão falando coisas de qualquer federação. Aquilo ali é ruim, isso aqui, mas cara, só tem coisa ruim. Não é só coisa ruim, porque nada é perfeito. Pode acontecer erro, sim, né? Queira ou não, é uma visão humana, né? Tem coisa assim, por exemplo, a luta de sandá, ela é mais exata. Se bateu, marcou o ponto, né? O árbitro tá lá. Mas se tem 5 árbitros, porque cada um vê de um ângulo. Se o outro, na hora que chutou, né, o árbitro tava na frente, né? O do lado de lá viu. Você vai ver a pontuação no final, um vai estar 5-3. O outro vai estar 5-4. O outro ainda deu empate, 4-4. O outro deu vitória para o outro. Hoje em dia é mais difícil acontecer, mas às vezes acontece. Né? Quando a luta é muito parelha, né? Pontuação muito igual, um golpe que o outro perdeu já dá vitória para o outro. Tá? Então é uma coisa mais exata. Já queira ou não, a competição de Taolu, ela é muito assim, pior que seja, é gosto do árbitro. O árbitro, ele pega, ele vê uma forma, ele pega e fala assim... Por mais que eles são trabalhados para ter um olhar... Exatamente. Fala assim, nossa, aquela forma... Eu não vou dizer que isso não acontece porque os árbitros, eles são treinados para isso. Fala assim, olha, eu gosto da forma do Tcholifá. O árbitro vai lá, olha a forma do Tcholifá, ele vai achar mais bonita. Né? De repente, ele vai ter pode ser assim, inconscientemente, uma avaliação melhor. E é por isso que em assembleia, né, a questão da assembleia de novo, a gente fala da importância de que cada escola apresente um árbitro para competição. Um árbitro que tenha passado por curso de arbitragem, né, que tenha estudado, né, para que ele possa estar lá na mesa. Tá? Porque, queira ou não, se um árbitro, ele pega, ele olha e fala assim, nossa... Ele tem uma ideia assim, muito valorizada sobre aquela forma que foi apresentada, ele dá uma nota maior, aquela nota é uma só. Ela acaba entrando assim no limite de corte. Ela cai, né? Então, o que acontece? Você tendo árbitros de várias escolas interagindo, a chance de acontecer
uma injustiça, é muito menor. É muito menor. Voltando que a competição de Taolu, por mais que ela seja criteriosa, você está avaliando esse item, ele é muito da questão qualitativa, né? É de valor. O cara olha, ele gosta mais daquele movimento, ele gosta a forma mais básica e menos rápida. Então ele vai avaliar quem faça a forma mais encaixada. Se o outro acha bonita uma forma mais velocidade, que demonstra mais controle, ele vai tender a avaliar, tá? Eu tô falando isso assim, porque há muito tempo participando de competição, sabendo, não é só porque eu fiz curso de arbitragem, mas assim, aquela forma, ela entra na forma como o árbitro, ele vê o que é mais interessante para ele. Isso é uma coisa que aí a gente fala do humano que tá ali, que ele sempre vai, talvez, para uma coisa mais tendenciosa, né? Bom, gosto mais disso, acho isso mais bonito, então acabo tendendo, né, para esse lado. Tem um outro ponto, que aí é uma reflexão para poder ouvir de você. Quando a gente fala, por exemplo, sobre os campeonatos, ir para a China, ir para um brasileiro e tal, a gente sabe que tem custos altos, certo? E que às vezes a gente se pergunta, ou atletas perguntam para a gente, e os próprios pais falam assim... Nossa, mas e os professores também, né? Mas as federações não ajudam nada. Nossa, mas as confederações não ajudam nada. E aí, aonde eu quero abrir uma reflexão aqui, tá? Primeiro que se as confederações e federações, isso falando do Kung Fu, fosse pagar para todo mundo, que não ia existir nada. Isso eu falei aqui na outra. Isso. 250 campeões, campeões paulistas. Isso a gente sabe. Mas onde eu quero abrir minha reflexão. Vocês possuem projetos belíssimos lá em Campinas, certo? Aonde, por exemplo, esses projetos, eles não poderiam ser feitos pela Federação Paulista, tá? Aonde, de alguma maneira, ele iria beneficiar determinados atletas. E aí eu quero ponderar um pouco sobre esses atletas. Por exemplo, o cara vai para um treino da seleção brasileira, ele paga o treino da seleção. Tem que pagar lá para treinar. Certo. Aí ele é obrigado a comprar um uniforme. O uniforme dele. Depois ele vai custear as suas viagens mais inscrições. Beleza, isso é um ponto. Certo. Se aquele atleta ele vai para um campeonato nacional, ele vai custear a sua viagem. Ele vai custear um outro uniforme, que é da federação do estado dele. Ele vai custear as suas inscrições. E aí onde eu quero chegar? Só que para aquele atleta chegar para um nacional ou para um internacional, ele já custeou a sua afiliação. Ele já custeou as suas viagens, ele já custeou outros campeonatos. E aí onde vem o entendimento que a gente gostaria de ter, que, por exemplo, se as federações ou confederações tivessem esses projetos no quais eu não tenho um conhecimento técnico para saber como que isso poderia ser alcançado, pudesse beneficiar esse atleta. Por exemplo, se você chegar assim... Não, a gente tem um projeto aqui que custeou 200 camisetas para a seleção brasileira. E aí uma conta de padaria, tá? Se você pegar uma camiseta lá, cara, ela vai sair no máximo a R$20 o custo dela. No máximo. Se a gente está falando de 200, a gente está falando então de R$4.000. Bom, então um projeto lá que custou R$4.000 para dar X camisetas para aqueles atletas para não precisar comprar, beleza, já é alguma coisa. E aí custeou também que aqueles atletas não precisem pagar os R$20, R$30. Entendeu onde eu estou querendo chegar? Que é assim... Os atletas, eles sempre têm que tirar do bolso. Sim. E aí o meu entendimento, onde a gente não enxerga muita transparência, é possível as federações e confederações terem esses projetos via as leis, né? Como vocês fazem esses projetos, para beneficiar esses atletas? Isso. Minimamente, né? Minimamente, uniforme... Custear treino. A resposta ela não vai ser agradável para os professores. Não, porque assim... Pode. Pode o quê? Pode. Tudo que você falou assim... no melhor dos mundos, toda cidade, né, poderia ter... Toda cidade, toda escola... Isso poderia acontecer.
Exato. Poderia sim. Tá? Agora eu vou pegar e falar assim. E veja bem, você estava a gente aqui? está trocando uma ideia para poder que a gente possa... Eu vou falar. Agora eu vou inverter a provocação, Gil. Segura aí que agora. Vai lá. Vou pregar ele na parede, ó. Você estava aqui na hora que nós começamos a falar de como eu comecei a fazer a lei de fomento em Campinas. Isso. Tá? Eu não era nada da federação, eu era um filiado, né? Com uma associação legalmente constituída, tá? Com toda a regulamentação daquela associação. Eu peguei via regra de um termo de fomento e fui lá e entrei. Não precisei de nada para a federação para isso. Eu simplesmente entrei. E esse grupo foi crescendo até o grupo que é hoje. Né? Com essa associação ao qual eu faço parte, né? Do qual eu sou presidente. E eu pego e escrevo os projetos e falo como é que esses projetos vão acontecer. O que esse projeto vai apoiar cada atleta que participa dele e quantos serão esses atletas da cidade de Campinas. Foi uma pergunta que eu já fiz, porque a federação ela não consegue fazer um projeto para 250 atletas. Mas cadê os... Agora vai ter um monte de gente, agora eu vou irritar geral. Cadê os professores dessas associações? Cadê os professores dessas entidades que seguem a Federação Paulista, que não vão em assembleia, não perguntam as coisas, não sabem como funciona? Como que faz esse caminho para conseguir esses projetos? Exatamente. Como é que faz esse caminho para conseguir esse projeto para pelo menos apoiar o atleta da escola dele? Você entendeu? Então... Eu falo assim, eu tô numa situação que é uma situação boa para um gestor. Eu vou ter que começar a importar atleta. Então, mas aí, enquanto você me respondeu aqui, minha cabeça faz assim, vou falar pro Gil, vamos abrir uma associação. Porque daí a gente vai aprender como a gente nesse caminho. Márcio, tiveram pessoas que me procuraram justamente para isso. Assim, como é que eu monto uma associação? Ó, tá aqui, ó, receitinha de bolo, tá aqui. Isso. Monta, ata de fundação, faz assim. Você junta os seus alunos. Você fala, hoje em dia, né? Além do regimento da razão social, né? Que é uma entidade privada, a academia, nós teremos em paralelo uma associação, tá? Que vai correr atrás dos projetos, apoiar, sejam atletas, fazer atividade socioeducativa, seja lá o que for, uma entidade que corra paralelamente. Então, mas aí, por exemplo, eu e o Gil nós somos sócios já há muitos anos e nunca passou pela nossa cabeça sobre associação, porque a gente também nunca teve muito conhecimento sobre associação. Por exemplo, a gente vem de uma escola de Kung Fu, que era a Associação Shaolin de Kung Fu. Chamava associação. Que todo mundo tinha uma... mas não era. Isso, isso. Tá. Mas a gente nunca passou porque a gente nunca teve esse conhecimento, como eu tive exatamente agora que você falou. Então, enquanto você estava falando, eu já pensei, depois vamos abrir uma associação, porque daí é um caminho que a gente pode pleitear projetos para beneficiar os atletas. Mas aí onde eu vou ponderar de novo será que talvez, também não sei se teve, tá? Não faltou um informe do tipo assim, prezados filiados, você que fica falando, quero te dar a mão aqui. Márcio, quero te dar a mão aqui. Pega na minha mão. Você que tá falando aqui que a gente não ajuda ninguém. Pega na minha mão e leva. Pega na minha mão. Faz isso daqui que vocês conseguem também. Ó, eu vou agora defender o Jairo aqui, porque o Jairo passou a gestão dele falando para todo mundo abrir associação, e eu explicando pro pessoal que era importante, né, em assembleia, eu falando isso. Eu não falava necessariamente por causa das leis de fomento em si, mas porque você tendo uma entidade, né, que é regulamentada como uma associação, né, você pode chegar na Secretaria de Esportes e pegar e falar assim, nós temos uma entidade assim, assim, essa, representamos tantas pessoas, tudo. Eu queria ver o que tem aqui no município, né, em termos de
lei, né, que possa ajudar, porque nós temos atletas que competem, que representam o município, que possa favorecer esses atletas. Eu gostaria de saber, né? Aí eles vão pegar e falar assim, olha, sai um edital assim, ó, tal, dá uma olhada aqui e tudo. E nesse sentido, vocês vão pegar e vão ler, vão estudar a lei e tudo, vão tentar construir um projeto e tentar fazer, tá? Em geral, assim, no começo, assim, as entidades, né, elas têm um tempo mínimo de como é que eu vou dizer assim, que ela tem que existir para você começar a poder fazer projeto, tá? Sim. Mas, em geral, se você não sair do nada e montar uma tem que ter entidade, um pontapé inicial, uma não, até aí associação, beleza, sim. né? Você não consegue sair do lugar. Ô Paulo, eu só não entendi uma coisa nessa pergunta do Márcio. A tua resposta foi, via associação, é possível conseguir esses apoios. Agora, via federação não é possível, por quê? Não, federação também é possível. As primeiras versões do Kung Fu, mas é socioeducativo, não é de competição. De competição. As primeiras versões do Kung Fu formando cidadãos foi feito pela Federação Paulista, tá? Foi feito pela Federação Paulista até a quarta edição. Ou seja, foram 4 anos fazendo esse projeto pela Federação Paulista. Assim, prestação de contas, tudo muito minucioso, tudo bem certinho. Qual que é a nossa preocupação? A principal. Dá para fazer pela federação? Dá. Quem vai fazer? Cri. Ninguém abraça. Não, eu vou perguntar. Márcio, você que agora sentiu interesse em montar uma associação. Você ainda não sentiu um projeto ainda, não viu como é que faz, né? Assim, e não dizendo assim, você está acostumado a trabalhar bastante, né? Mas vamos supor que esse trabalho dobre ou triplique. E aí no começo você começa a perder um pouco das noites de sono. Será que eu tô fazendo certo? Vou sair fora. Já saí, já tô indo embora. Você começa. Já tô indo embora. Será que eu não deixei? Será que eu não deixei de passar nada no documento fiscal? Será que eu não esqueci de colocar nada? Aí começa, né? Aí você começa a pensar, começa a ter, até você pegar e acostumar com isso. Depois de alguns anos, de experiência, você começa a acostumar com isso. Você consegue, sei lá, vou falar a palavra profissionalizar, mas você consegue pagar alguém para tocar isso para você. O problema é que o projeto vai... as verbas, elas não são tão, assim, o pessoal pensa, né, que está ganhando muito dinheiro fazendo projeto. Elas não são volumosas a ponto de você poder pagar alguém, né, para gestar isso para os atletas, né? Se você pagar alguém o que ele precisa receber para fazer esse projeto... Não sobra recurso. Exatamente. A ponto de você pegar e falar assim, nossa, eu vou desistir porque além de eu não ganhar nada com isso, né, se der alguma coisa errada, quem vai se ferrar sou eu. Aí você... legal, ainda tá com a ideia de montar associação? Monta, porque não, é legal. Não, mas é que assim, eu entendo a relação do que é muito trabalhoso, mas talvez deve ser recompensador, de alguma maneira. Márcio, mas eu acho que essa mesma narrativa do Paulo aqui se aplica a você montar uma chapa e ficar à frente de uma federação, né? Porque qual é você enquanto professor, nós dois aqui, vamos montar uma chapa para na próxima gestão a gente pleitear aí, tá à frente da federação. Para quê? Para quê? Uma bucha de canhão, um monte de trabalho. Que eu vou... Qual é o meu benefício? Em prol do tem Kung algum Fu, benefício. por amor ao Kung Fu. Não digo financeiramente. Entendeu? Aí vem, né? O Márcio tá perguntando, qual que é o meu benefício? Qual foi o seu benefício? Eu vou falar assim, não... 2 gestões aí, aliás, 2 não foi mandatos. nem benefício, nem virtude. Eu falei assim... não vou falar isso. Foi loucura, você falou que foi loucura. Foi pura, simplesmente eu pegar e falar assim, nossa, eu gosto muito do Kung Fu. O Jairo vai rachar de rir se ele ver isso. O Jairo me tocou um terror. Ele falou assim, olha,
a gente precisa de alguém responsável para tocar a federação, né? E foi isso, falar assim, ó, você queria estar à frente da federação? Eu falo assim, honestamente, eu não tinha ainda, né? Não que eu não fosse adquirir isso depois, mas eu não tinha ainda a capacidade política que eu enxergava no Jairo, né? Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Né? Então ele falou assim, mas você tem capacidade de gestão. Se você tem capacidade de gestão, o resto você tira de letra. E você tem capacidade relacional também, né, Paulo? Vamos combinar? Aí eu brigo com um monte de gente. Não, isso não quer dizer que não briga, né? Capacidade de se relacionar inclui brigar também. Uhum. Né? Mas você tem trânsito, eu vejo, sim. pelo teu perfil aí. Sim. Agora, você acha que essa capacidade política você ganhou, você adquiriu nesses 2 mandatos aí da federação? Ao mesmo tempo que eu fiquei, assim, eu aprendi assim, a relevar muito mais, eu ganhei um pouco de paciência, eu aprendi muito, né, estando à frente da federação. E isso foi uma aula, esse foi o meu maior ganho, né? Talvez o único, aliás, viu? E assim, o único que eu digo assim no sentido de falar isso aqui é o mais importante a ponto de não ter para nenhum outro, né? Fala assim, na federação eu aprendi a organizar evento, né? Não que a gente já não tivesse organizado, a gente organizava antes, mas assim, ter uma ideia, né, de dimensionar quando as pessoas iam fazer um evento ou se programar para fazer, né? Saber gerir por fora, né? Conversar com as pessoas de uma forma mais tranquila, né? Não tirou completamente. Eu sou uma pessoa assim que, assim, chega um momento assim que eu começo a falar assim, nossa, eu vou resetar. Por quê? Porque eu começo a ver as coisas que tem que fazer, os problemas que vai ter que encarar, né? A quantidade de trabalho administrativo que tem que fazer, eu falo assim, não vai dar. Eu vou explodir, né? Então, de uma certa forma, eu consegui aumentar um pouquinho o meu limite, né? Antes de pegar e realmente e pifar, né? E eu aprendi muita coisa na gestão da federação, tá? E entre essas coisas é fazer administração. A administração do recurso que se tinha, né? Pegar e falar assim, poxa, mas basicamente por quê? Porque eu gostava do Kung Fu. Porque se eu não gostasse, se eu tivesse lá só porque, legal, é um cargo político, legal, vou ficar lá, porque esse tipo de coisa ali representa poder, eu não ia ficar lá, mas de jeito nenhum. Eu falo assim, essa é a verdade. De jeito nenhum. Pelo tamanho do trabalho que dá, né? Pegar e falar assim, nossa, eu quero trocar as áreas da federação, porque vai ser legal, os atletas vão competir numa área, né, que só a elite da ginástica artística compete, né? Mas voltada totalmente pro Kung Fu. Vamos fazer, né? Eu quero fazer isso, o Vitor, o Toyonaga, ele me encheu a paciência um bom tempo antes de eu falar assim, tá, vamos transmitir, né? Vamos fazer a transmissão, né? Obrigado, Vitor. Só que, pela insistência. Só que eu pensava assim, isso... Por que eu pensava nisso? Porque isso ia ser uma coisa que ia onerar o evento. E eu sabia que o evento, ele trabalhava muito enxuto pra gente poder fazer esse tipo de trabalho, que não é um trabalho barato, né? Ele não é um trabalho barato, ele vale o quanto ele é, mas não é barato. Para o nosso nível de recurso, é um trabalho assim que, ele consome quase, assim, boa parte do que entra em termos de inscrição do pessoal, né? Aí o Vitor, ele pegou e falou assim, não, a gente faz assim, enxutinho aqui, tal, a gente transmite. E eu sempre gostei de tecnologia. Mesmo assim, ele teve que insistir. Eu falei, então vamos fazer. Vai ser legal pra caramba. Um baita diferencial. Nossa, baita diferencial. E aí que a gente começou a fazer. Por quê? Porque eu acho... Porque é aquele negócio, é o gosto. Não é simplesmente você fazer um evento. É pegar e fazer um evento de uma coisa que você gosta muito.
né? Você pegar e falar assim, ó, montar bem montadinho, por quê? Porque a gente sabe que vão competir atletas que você tem a certeza que gostam da modalidade tanto quanto você gosta, né? Então é esse o carinho, tá? Então se não fosse pela modalidade Kung Fu, por outra assim, você é um político profissional. Já pensei nisso. Toda vez que eu me imagino nessa situação, eu falo assim, eu fazia isso por causa do Kung Fu porque eu gostava, né? Imagina eu fazendo por uma coisa assim que eu vou ter que fazer por profissão, mas que eu não gosto, e mesmo recebendo um salário assim, que salário de político ele não é baixo, eu falo assim, não vai dar. Eu faço de graça pela federação, né? Sempre fiz de graça. Agora, fazer não vale politicamente, assim, pensando assim, você vai receber para isso. Não, aí eu vou ficar doente. Porque eu vou estar fazendo uma coisa que eu não gosto, que eu não nasci perde o sentido, para fazer. Né? Ô, Paulo, mas eu te falei dessa sua capacidade relacional, porque eu me lembro que a primeira vez que o meu Shifu de Tahiti veio para o Brasil, você estava na gestão, estava à frente como presidente. Eu me lembro que eu fiz um contato com você, pedindo apoio para divulgar, e foi assim, instantâneo. Você imediatamente comprou a ideia, falou, não, bota o logo, eu já vou pedir para não sei quem botar no site, mandar para o mail dos alunos. O mesmo aconteceu também com o Marcos Vinícius, na época que ele estava na gestão da CBKW. Mas como a gente está conversando com você, acho que tem essa dimensão também, de uma capacidade de escuta e de sacar que, isso é relevante. Trazer um mestre de Tahiti para cá, do Shen Tahiti, enfim, isso é relevante e faz sentido a federação dar a chancela dela, apoiar, e foi assim que foi feito. Eu abri o episódio, fechei o episódio com você, o primeiro, dizendo que a gente falaria também de campeonato. Mas a gente está com... Quanto tempo aí, diretor? Mais ou menos 1h18, 1h20, um segundo. E aí, pra gente entrar a gente nem saiu na mão ainda, né? Pra gente entrar... Nem rolou o desafio, né? Não, pra gente entrar nesse tema campeonato, eu me lembro que eu acho que eu te conheci lá naquele campeonato do Templo Shaolin. Foi 2012. Não, 14? 14. quando a gente foi pra... 2014, daquele campeonato do Templo Shaolin. E que eu fui para acompanhar o Márcio, a Raquel, que estavam competindo, e fiz um papel ali de... Tirar foto. Você foi mais tirando fotos. Na verdade, eu fui, porque eu queria ir no Templo Shaolin, mas o meu interesse era ir para Vila Shen. Eu ficava lá assistindo vocês e contando, acaba logo o campeonato, não aguento mais, que eu quero ir para Vila Shen. E eu lembro que teve um dia a mais do campeonato, né? Tinha uma programação oficial, mas não sei o que aconteceu, estendeu mais um dia, eu falava, meu Deus do céu. E eu falava, Márcio, você vai ficar mais um dia? Não, tem que ver, porque... E falava, vamos para Vila Shen, não rolou. E aí, os campeonatos, para mim, sempre tem essa dimensão que precisa gostar muito, né? Precisa gostar muito para sair daqui e ir para a China, ficar 2, 3 dias participando, esperando entrar, assistindo. E eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Qual que é a tua motivação para participar de campeonato, para estimular os alunos a competir? Qual que é o... Acho que nesse ano você tira para Xandu também, barato, né? Competir no Tai Chi. Eu sempre gostei eu sempre fui, assim, competitivo, né? Sempre gostei de competir. A princípio, eu competia em formas, tudo em Taolu, mas eu gostava da luta. Então, na década de 90 era o Koshu, depois virou o Sanshou, Sandá, né? Então, eu sempre fui atleta do Sandá. Então, eu sempre gostei dessa parte competitiva. Agora, depois, né, que eu parei com a competição de luta, eu me voltei mais para a competição de Taolu, tá? Realmente, participar de uma competição da China é um sonho, né? É um sonho para todo atleta da Ainda mais no Templo Shaolin, né? Onde eu te fantástico. Conheci. Eu acho que assim, tudo é muito válido. Você vê pessoas assim do mundo inteiro lá competindo, você fala, nossa, que legal, né? Muito, assim, é um sonho para todo que um pessoal tá indo agora para a China competir, né? É uma coisa assim que fora de série.
Mas assim, eu lembro de coisas assim, tudo assim, tudo que aconteceu lá, assim, fora a competição em si, né? Da gente pegar e sair para uma cafeteria lá, né? Depois participar e passear pelo templo, essas coisas, ver os monges se apresentando, fazendo as apresentações, né? Tudo isso bem legal. Mas uma coisa que ficou marcada, assim, que toda vez que eu falo sobre dessa competição, é eu entrar na fila para competir, um monte de chinês fumando. Fumando, assim, eu falei assim, eu não vou conseguir entrar nessa área, né? Não gosto de cigarro, né? E eles fumavam cigarro sem filtro ainda, né? Então ficava aquilo lá, assim, eu tinha que sair da fila, assim, porque senão eu não ia conseguir respirar, né? Então, eles fumam muito, né? Nossa, é um hábito cultural do chinês, né? Então eu acho assim... Eu sempre conto essa história porque eu acho a parte divertida, assim, é até chocante, né? Pra quem fala assim, ó, competidor de... Deixa eu aproveitar isso, né? que você Saudável, falou. Hábito saudável, vai ver chinês, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui à China, em 2005, eu treinei com um mestre de Tai Chi num parque em Pequim. Já era mais velho, o mestre acho que tinha lá quase 70 anos. E eu lembro que ele ficava aqui, ó, num banquinho, aqui, e ficava dando as instruções. De vez em quando ele deixava o cigarro, ia lá com aquela mão cheirosa de cigarro, te corrigia aqui, voltava. Então, foi uma quebra de paradigma, né? Porque a gente tem essa imagem do mestre como o cara que não tem vício, enfim. E o cigarro, de fato, é algo muito... O cigarro e o álcool, né, na China. São duas... marcante da cultura. Da cultura. Duas coisas muito fortes. Mas por que os campeonatos te mobilizam tanto, Paulo? Qual que é o... Eu sempre gostei da competitividade do campeonato e assim e eu sempre tive isso comigo, né? Não necessariamente por causa da medalha em si. Eu gostava do treino. Eu gostava do treinar. Eu gostava do treinar da preparação. Da preparação. Eu sempre gostei mais da preparação para a competição, que fazia assim pra gente que já competiu tudo, né? Sabe assim, que é dolorida, exaustiva, né? Passava horas treinando diariamente, né? Você tinha que arrumar... na época eu estava na faculdade, né? Terminava a aula assim, tinha que sair na hora do almoço, fazia meu treinamento, almoçava rapidinho para voltar na aula à tarde, né? E depois chegava à noite, dava uma ou outra aula e depois da aula ia treinar ainda. Então eu chegava a treinar 4, 5 horas por dia para competir, né? Em treinamento que diversificava entre manhã, tarde e noite. Então a gente tinha essa pegada, né? Então o treinar para uma competição, pensando que eu ia melhorar meu índice numa competição, ele tinha mais valor do que ganhar ou não ganhar aquela medalha. De repente a medalha era a premiação, né? Premiação do esforço, valeu ou não valeu? Eu perdi, mas eu errei na hora da competição lá, né? Tudo, mas, poxa, caminhada até lá valeu, né? Então, assim, de uma forma ou outra, né? Eu sempre estava contente com o resultado, né? Claro que teve competições que, assim, queria muito vencer e não venci, né? E aí, ao mesmo tempo, pensei, assim, talvez tenha faltado uma preparação melhor, tudo, mas, assim, o mais legal era, assim, você poder pegar e falar assim, ó, tem um objetivo para você treinar mais, né? Para você poder treinar mais. Então, isso é uma coisa que hoje, por exemplo, assim, falta um pouco. Eu busco outros índices de outras formas, assim, e às vezes eu careço de tempo para treinar o Kung Fu. Eu ainda consigo treinar fazendo aula junto com os alunos, né? Mas eu tenho pouco tempo para treinar as minhas técnicas, as técnicas que eu gosto de fazer. Você tem tempo, tem pouco tempo para treinar aquilo que você gostaria, aquilo que você quer fazer, né? Aí você fala assim, agora eu só quero fazer isso, agora eu só quero isso. Mas assim, pelo menos eu falo assim, quando eu faço aula de Tai Chi, eu treino Tai Chi junto com a turma, né? Quando eu treino Kung Fu, que tem que dar mais treinamento de base, eu treino junto com os alunos, né? Assim, dada já
a idade desse pessoal mais jovem, eu não consigo acompanhar muito no cardiorrespiratório. Então, quando eu tenho o pessoal mais novo treinando, eu faço eles... né? Porque se eu fizer junto, eu vou terminar, vou precisar de um atendimento médico. Mas, assim, eu procuro treinar junto. Então, assim, a parte física, tudo é legal. Agora, a parte que eu assim, eu sinto falta porque, de repente eu podia pegar essa forma que eu sei, né? Ainda ninguém sabe essa forma, eu podia treinar ela para apresentar numa competição. Paulo, você sente falta de receber aula? Não, porque eu ainda tenho. Eu tenho aula com o meu professor. Você ainda tem aula com o seu professor. E volta e meia eu tô dando desculpa dele para ele, né? Eu treino com o Jairo. É verdade. Ainda bem que o você Jairo falou pega. falou isso no primeiro episódio. O Jairo olha para mim e dá risada, né? Fala assim: o que você lembra dessa forma? Eu pego e faço a saudação. Aí ele pega e racha de... Ainda bem que ele é bem humorado, né? Se fosse outro mestre. Se fosse nos anos 80, 90... Não, já saía todo cheio de hematoma. Não, eu te perguntei isso porque eu sinto uma saudade do meu mestre. Não, eu sinto saudade de receber instrução, assim... Faz aí, receber correção, sabe? Uhum. A gente fica nessa relação de ficar ensinando. Sim. E eu treino junto também. Sim. Mas é diferente, né? Você tá nesse outro lugar. É igual quando a gente vai para Taiwan, que é outro lugar. Esse domingo... Você tem que domingo... pensar como é que você vai dar aula hoje, como é que você vai conduzir a prática aqui. Não, você vai lá e vai ter alguém te olhando ali, que vai te corrigir, vai te puxar a orelha se for preciso. Esse domingo eu vou lá para Limeira treinar. Esse domingo... Eu vou pelo menos domingo sim, domingo não. É que o meu tá na China. Então isso é complicado, Não dá pra ir muito domingo. mais complicado, Eu vou sim. É puxado. Final de semana eu vou lá pra China, tudo bem? Um pouquinho mais longe. Fica aí, daqui a pouco eu volto. Não dá. Em Taiwan também é só um pouquinho. Não tem como. Mas muito bom. Isso aí. Bom, a gente teria assunto para mais 1h30 aqui de papo. Muito mais. Muito mais, né? Muito mais. Mas acho que é isso. Foi bom para você? Mas fica Tô até exausto, gente. Mas fica o convite para que em algum momento a gente tente fazer uma conversa com os dirigentes, um bate-papo com todo mundo. Justamente naquilo. Não, isso é legal, isso é legal. Esse papo a gente vai promover. Tigres e Dragões. Sabe um dia sair um evento aí. Um festivalzinho. Único, todo mundo tem seus trabalhos. Então tem duas coisas que vocês têm que fazer. Um é juntar as entidades agora. Chama todo mundo para conversar aqui, junta pra gente fazer um evento grande e o senhor montar uma associação. Não, Gil, depois... tá aí, ó. Põe aí no nosso projeto. E aí depois eu vou ficar cobrando. É que o Márcio esqueceu, mas a gente já teve esse papo aqui de associação. Já? Já. Eu não me lembro. Aquela sua amiga que tinha conexão com os projetos culturais, aquela toda alegrona lá. Ela falou isso, né? Isso, aí você começa a ver o tamanho do trabalho que eu já trabalhei, vou revelar. Aí você já fala, melhor parar, né? Eu vou revelar pro Márcio aqui, talvez ele esqueceu. Mas eu já trabalhei dando formação para ONGs, né? Projetos sociais, educacionais. Legal. E um dos projetos, uma das caixinhas de formação era que passava por elaboração de estatuto, etc, etc. Ué, você sabe tudo isso? Não sei mais nada. Você sabe tudo isso e a gente não tem um projeto aqui. Se precisar de ajuda nesse sentido, eu tô Mas tranquilo agora ajudar, que Ana está aqui colocando o seu colírio lindamente e Paulo está aqui, a gente vai fazer esse projeto acontecer, Márcio Augusto. Pode ficar... E com relação àquela conversa, eu não sei se eu concluí com relação a fazer pela federação, dá para fazer pela federação. O problema é alguém que tem expertise em fazer... Não dá assim, eu sei fazer. Mas não dá para fazer para reverter para os atletas, né, Paulo? Essa é a questão, né? Não, depende do que ele está falando, que dá. Tem que ter alguém dentro da federação que faça isso. É isso, né? Não, mas alguém que abrace focado no rendimento, é possível? Focado no rendimento. Foi o que eu disse. Eu tô vendo ali a audiência fazendo com a mão assim, ó. Então, o que acontece é o seguinte... Precisa não fazer um sócio educativo. Não, mas se tiver que fazer um sócio educativo pela federação... Pode fazer um sócio educativo que aquelas pessoas... Tocar? Não, mas que alguém receba por aquilo e depois destine pro cara ir pro campeonato. Por exemplo, você faz um sócio educativo, alguém abrace... Vamos pedir assessoria. Põe lá os atletas para trabalhar... Não pode? Põe os atletas para trabalhar, ele vai receber, ele vai pro campeonato. Não é tão simples assim. Não. Eu gostaria que fosse. Se fosse... Mas é isso, meus caros. Temos aqui o nosso segundo episódio com o professor Paulo. Muitíssimo obrigado, Associação Shaolin Chan, pela presença. Parabéns pelo trabalho com o Chu Campinas. Obrigado.
Soube vocês que o Shen Taishi está se aproximando dessa iniciativa. Pô, que legal. Vou dar um spoiler aqui, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Quem sabe a gente grava um outro episódio para falar sobre isso. Isso, vai dar certo. Especificamente Vai Aí dar a gente certo, pode a gente gravar vai um gravar. episódio pra falar o que o Shen Taishi tá revertendo para os atletas. Vai, nossa, e Aí eu quero ver. Aí o Márcio vai ficar irado. Aí eu quero ver. O quanto o Shen Taishi está ajudando o pessoal do Do louva-a-Deus, da Penline? No externo lá. No externo, exatamente. no externo, beleza. Tá? Fica aí. Mas é isso. Muito obrigado pela ficou audiência de confuso, hein? vocês. Eu vou gostar de aprender. Quem sabe você volta a competir lá na China com o Shen Taishi. Ó, desafio, Porque eu hein? lembro que eu vi você fazendo tai chi lá no campeonato do Tempo Shaolin. Sim. Você fez os dois, né? Isso. Não, eu me A lembro gente do não Paulo... tá deixando você terminar, você sacou, né? Eu me Saquei, lembro do não é Paulo pra terminar. competindo lá no Cholim do Norte. Roupinha vermelha lá, tudo, Não, eu me né? lembro ele de Sim. branco. Eu fotografei. Eu era o Concon Quanche do... Eu tenho você. Eu tenho fotos sua fazendo O Yang. Yang, É. Yang 128, é. exatamente. Me lembro disso. Vamos terminar então? Pode encerrar, não. Senão a gente vai puxar um outro. Obrigado pela audiência. Curtam, comentem, compartilhem. Deixem sugestão aí de temas polêmicos, Manda pergunta aqui que a gente encaminha temas pro professor suaves. Paulo. Mandem perguntas para o professor Paulo e para a professora Ana, que ela vai responder depois aqui no inbox. A Ana quase te deu uma voadora de saci. Quase que eu recebo um chute aqui. Quase te deu um coice místico. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado pela audiência.